Entrevista feita em novembro de 2015 em Barcelona. Bom dia novamente, aqui no canal, Sana Difusão. Hoje temos o prazer de contar conosco com uma pessoa de renome mundial, Jean-Pierre Garnier Mallet. Ele é físico e autor da teoria do desdobramento do espaço e do tempo. Além disso, é autor de diversos livros, como por exemplo, O Duplo Como Funciona, Mude o Seu Futuro, através das aberturas temporais e a força do invisível. Jean-Pierre, muito obrigado por estar aqui. É um prazer tê-lo aqui, conosco em Barcelona. No livro O Duplo Como Funciona, você fala de um duplo. Eu pergunto, quem é esse duplo? Sou eu. É um holograma meu? No universo tudo é ao mesmo tempo ondulatório e corpuscular. Temos um corpo físico e um corpo energético, encarregado de buscar as informações, da mesma maneira de qualquer partícula. E falamos de partículas que estão interligadas com outras partículas, e recebemos informações exatamente como essas partículas. Uma coisa física conhecida graças a Stephen Hawking, os buracos negros. Veja, uma partícula que se desdobra na borda de um buraco negro. Uma vai embora e a outra desaparece instantaneamente, em 10 potência a menos 18 segundos. Mas se você for observar, dentro desse buraco negro, essa partícula leva um tempo enorme para entrar. É um desdobramento da percepção do tempo. É uma partícula que tem tempo para realizar muitíssimas coisas. Em um universo que não existe para outra partícula, que não tem tempo de existir. E quando a partícula sai desse universo, astrofísicos dizem que ela procura outra partícula solteira. E quando a encontra, refaz a união. Ela reencontra a partícula desdobrada. Na verdade, ela reencontra a que voltou com uma memória gigantesca, enquanto a outra partícula manteve sua memória anterior. Ou seja, sem destruir a memória anterior, essa partícula é capaz de aumentar sua memória. Nós somos exatamente iguais, deixamos um outro nós mesmos na borda de outro tempo, e entramos num tempo que não existe para o nosso duplo. Estamos nos sonhos do nosso duplo. Então, é preciso entender o porquê. Eu não me desdobro só para me divertir, porque na realidade da qual eu vivo, tenho os meus próprios sonhos. Eu posso viver outra realidade através dos meus pensamentos. E essa realidade que é muito importante para o meu duplo, para o duplo que deixei no passado, essas duas realidades são temporariamente diferentes. E eu estou no meio apenas para permitir a passagem das informações. Só isso. Minha encarnação é estar aqui apenas para transmitir essas informações. Parece pouca coisa, mas é algo totalmente indispensável. Meu duplo precisa de mim para arrumar o meu futuro, porque nos meus sonhos são criados meus futuros. Preciso organizar esses sonhos, porque eles são horríveis e qualquer um pode oscilá-los para gerar catástrofes. E eu digo, essas pessoas são loucas. Quando penso em matar alguém que me irritou, estou criando um futuro perigoso. Estou inventando o assassinato. Depois, aquele que pegar esse potencial que eu fabriquei, eu não entendo que há uma relação entre mim e ele. É aí que, se não entendermos o porquê do desdobramento, nossa vida não serve para nada. Então, entendo que o duplo sou eu mesmo em outro espaço-tempo, exatamente, com um corpo físico e um corpo energético, menos com uma diferença essencial. Esse corpo físico duplo pode ir à imortalidade, enquanto o meu corpo físico não. Quando diz que o tempo se desdobra, que tempo se desdobra? O tempo que vivemos, o tempo que é o passado, ou que tempo que está por vir? Talvez devêssemos pensar que o tempo é único e que é a nossa percepção que discrimina diferentes qualidades de tempo. Na verdade, o que é importante é a percepção do desdobramento de tempo. Então é preciso saber por que o tempo precisa ser desdobrado. Há uma ideia lógica e uma ideia inteligente por trás disso, mas é difícil a ciência, atualmente, fazer com que as pessoas admitam que existe um criador inteligente do desdobramento. Isso é uma obrigação, e sabemos que na ciência desconfia de dogmas e postulados para todas as religiões e todos os movimentos filosóficos. A existência de um criador é dogmática. Mas com a teoria do desdobramento do tempo, o Criador se torna uma necessidade não dogmática, rigorosa cientificamente. Essa é a grande dificuldade de ser admitido, tanto pelos cientistas, que não querem ouvir falar disso, quanto pelos que acreditam em um Deus que não existe. Um Deus que não tem nada a ver com a realidade do desdobramento, mas
Felizmente podemos, pela lógica a menos e unicamente através da lógica a menos compreender o porquê da vida. Isso é o mais importante. Porque se você entende bem como funciona o desdobramento do tempo, isso significa que os tempos são diferentes ao mesmo tempo. Isso quer dizer que, se estou em um tempo e me faço uma pergunta, em outro tempo, que não conheço, alguém encontra a resposta. Ele tem tempo para isso. Ele encontra a resposta e faz outras perguntas, pois ele tem tempo. E terá outras respostas, e fará outras perguntas. E devido ao intercâmbio de informações, num tempo imperceptível para o meu tempo, de repente recebo uma resposta para uma pergunta que nunca fiz, porque não tive tempo de fazer. O que é essa resposta? Uma intuição, uma antecipação. Claro, mas isso é suficiente. O desdobramento do tempo vai muito mais longe. Aquele que tem tempo para responder à minha pergunta, e também ele pode se desdobrar numa outra realidade, e nessa realidade vai responder às suas perguntas. Essa outra realidade é idêntica a minha. Isso pode ser demonstrado fisicamente. É outro tempo, mas duas realidades idênticas trocando informações. Recebo respostas para perguntas que nunca fiz. O que são essas respostas que eu não fiz? Eu não tenho tempo, mas já tenho uma resposta. E veja, neste momento temos a sorte de viver o fim de um ciclo de desdobramento do tempo. Todos os futuros potenciais estão à nossa disposição e podemos utilizar quando queremos. Vocapod USA Los Condor. Então temos um poder formidável, mas não sabemos como usá-lo. Não sabemos como funciona. Isso leva a grandes desequilíbrios no universo. O planeta está um caos, as civilizações, porque não sabemos como funciona. Isso não foi feito para o caos, mas para tranquilidade, para o bem. Bem, se considerarmos que as partículas, o espaço, o tempo e nós mesmos estamos desdobrados, até que ponto poderíamos mudar nosso futuro? Podemos modificar a cada instante os nossos potenciais. Eu penso em algo, fabrico um potencial, mas podemos atualizar imediatamente um potencial já existente, um que foi fabricado há 25 mil anos no ciclo do desdobramento dos tempos. Essa está à minha disposição. Isso faz pouco tempo desde a explosão solar de 1989. Veja, o progresso científico desde 1989, porque a intuição é imediata. Você se faz uma pergunta e já tem uma resposta que não tem feito. E isso é devido à pergunta que não havia feito. Imagina isso em nível humano. Alguém te pede algo, te faz uma pergunta, é porque sabe que você tem a resposta. É preciso saber encontrá-la, saber como funciona. Saber como isso funciona não é difícil, e está ao alcance de todos. Mas pensamos demais. Estamos acostumados a pensar demais e inventamos coisas que não servem para nada. Inventamos coisas que não servem para nada. No entanto, é essencial descansar, parar para descansar sobre o outro eu mesmo. Não haveria tantos problemas que há atualmente. Jean-Pierre. Se vivemos guiado pelos pensamentos que vêm de outros mundos, de outros tempos, para guiar esse instinto, que você fala corretos, essa intuição e essa premonição, isso significa que a pessoa não está consciente de tudo isso. Que tipo de vida ela leva? Que tipo de vida ela leva? Que tipo de vida ela pode viver? Aqui dizemos, essa vida passa ou não passa? Isso é toda a humanidade atualmente. Nós saibamos porque estão vivendo e sequer sabem que estamos no fim de um ciclo de desdobramento e que abrem muitíssimas possibilidades. A vida dos homens atualmente não serve para nada, porque eles não sabem por que estão aqui, e morrem sem saber por que morrem, e vivem sem saber para que vivem. Mas se você perguntar às crianças pequenas, elas sabem, porque ainda estão em comunicação com o outro eu mesmo. Durante os 7 primeiros anos de suas vidas, é interessante conversar com as crianças sobre o outro nós mesmos. Todos eles o conhecem. É interessante falar com elas seriamente. E elas respondem, ficam até surpresas, e pensam que estamos rindo delas, porque elas estão falando de maneira séria. E as crianças te respondem, inclusive ficam surpresas, porque as pessoas fazem essas perguntas. Tenham esquecido por que vieram. Esquecemos o porquê da nossa vida. Então, o que estamos fazendo na vida?
se nem sabemos por que viemos à Terra? Viemos à Terra para tirar a responsabilidade que temos sobre a desordem do nosso futuro. É a única maneira para fazer e reencontrar nossa unidade com o nosso duplo. E durante séculos, milênios, os homens foram guiados por isso. Sabemos que, no fim do ciclo, somos muitos, porque é preciso arrumar isso antes do final. E os 25.920 anos servem para manter a encarnação até o final, para que possamos, no final, consertar todos os nossos potenciais. Eles estão à nossa disposição para mostrar que é possível resolver os problemas sem nenhuma dificuldade. Então, os homens de boa vontade podem fazer muitíssimas coisas. Não podemos fazer é proselitismo. O que falta é as pessoas precisam fazerem perguntas. Não se pode responder a pessoas que não fazem perguntas, porque não serve para nada. Podemos ser otimistas, porque o que podemos fazer? Porque sabemos o que podemos fazer. Não há nenhum limite. O perigo é não conhecermos o desdobramento dos tempos. Recebemos todas as formas de informações, e não são informações que vêm do nosso duplo. São informações que nos parasitam, que utilizam do mesmo canal de informação e nos cortam do nosso duplo, e nos fazem viver de maneira que não serve para nada. Você respondeu a minha última pergunta. Queria saber a sua visão desse mundo em que vivemos. Sempre tive essa curiosidade, né? Como cientista que você é, o que representa a física na sua vida foi um grande problema. Entrei na física totalmente por acaso. Foi porque fiz uma grande descoberta aos 22 e 23 anos. E todo mundo quis me contratar. Era sobre o passado. E devido a isso, comecei a estudar física. Era uma investigação e não era o que havia previsto. Eu diria que naquela época achava que era uma casualidade, mas hoje eu sei por que realizei todos aqueles estudos. Naquela época não sabia, não entendia por que tudo isso como estudante e tudo mais, mas naquela época eu realmente não sabia. Eu chamava de curioso destino. Na verdade eu não sabia que somos os mestres do nosso destino. Hoje em dia sabemos que somos os mestres e donos do nosso destino, então pense bem para estar verdadeiramente em sintonia com a lógica do desdobramento. Saber que tudo o que penso fabrica um potencial em um tempo que eu não tenho tempo de perceber, de conhecer, porque o pensamento é energia. Energia é massa, matéria. Por isso que pensamos que o pensamento não é energia, porque não há perda de massa, mas em tempo imperceptível eu recebo uma resposta. Uma energia que compensa a perda de energia. Essa perda de energia é instantânea. O ganho de energia também é instantâneo. Eu não percebo nada, mas eu mudo. Então esse futuro potencial que está à minha disposição se altera. Se vê a nível pequeno, quântico, a mecânica quântica já fala disso. Somente pelo nome que se dá, já se sabe que está nos tempos imperceptíveis. A energia vem em uma sucessão de pequenas energias, em pequenas quantidades chamadas de quanta de energia, porque não é contínua. Por que essa energia não vem de forma contínua? A única explicação é pela teoria do desdobramento. E não há outra. Sabemos perfeitamente que a mecânica quântica existe, que essas quantas existem e são definidas perfeitamente para que servem. Há princípios estabelecidos, o princípio de Heisenberg, por exemplo, que se aplicam a um tempo nulo. Uma partícula num tempo nulo tem uma energia infinita. O que significa isso? Tempo nulo. A menos que eu possa mudar a minha percepção de tempo, do nível da partícula até o nível do universo. Encontramos esse desdobramento. Quando eu comecei a falar do desdobramento, era por volta de 1989. Naquela época, havia apenas 2% de estrelas duplas detectadas na galáxia. Me perguntavam onde estão as suas estrelas duplas. Hoje em dia já está em 98 a 99%. Todavia, é bem melhor. Já estão pensando começamos a ver estrelas triplas, vivemos em 3 tempos ao mesmo tempo. E como o final do ciclo está chegando, há coisas inexplicáveis na ciência clássica, como a antigravitação, explicada pela teoria do desdobramento do tempo, que há uma aceleração fulminante da expansão do universo. Está comprovado por prêmios Nobel que receberam por isso. E o que não entendemos que está relacionado com o ciclo do desdobramento do tempo, e tem poucos investigando esse assunto, digamos poucos investigadores civis. Devemos distinguirmos investigadores civis e militares. O que falta
é todo mundo compreender que se trata de uma lei universal. Por exemplo, eu sendo médico, coloquei um destino, a alguém dei 15 dias de vida, já fabriquei a sua morte, a pessoa morre 2 semanas depois. Sim, eu uma vez que tenho razão. Antigamente se dizia que fabricava um potencial. Isso era prudência, teorema da teoria. O potencial que você fabrica pelo seu pensamento não deve causar dano a nada. Porque se alguém utiliza esse potencial e isso causa dano a alguém, você é responsável pelas consequências dele. Há um teorema que foi ensinado há muito tempo. Não pense em fazer ao próximo o que você não quer que o outro pense, em fazer a você, e ser assim. Faça o que quiser. Veja como distorcemos esse teorema. Insisto nessa palavra teorema. É verdadeiramente um teorema. Mas nós o transformamos em não faça ao próximo o que você não quer que façam a você. E pense o que quiser. Isso é um contrassenso. Completamente um contrassenso total. O ato é a atualização de um potencial. Ele não cria nada. A criação acontece pelo pensamento. Todos os nossos potenciais são criados pelos nossos pensamentos. É a atualização de um potencial memorizado. Depois, com o progresso que alcançamos a nível de relações sociais, científicas, médicas, chamar de antecipação, chamar de intuição, a cada instante, hoje em dia temos a capacidade de ter acesso a qualquer potencial. É muito importante o máximo de pessoas saber desse assunto. É importante que isso seja conhecido pelo maior número possível de pessoas. Esse é o verdadeiro interesse. Se queremos um conhecimento científico dentro de 50 anos, uma nova ideia, são 150 anos. Porque o que se esperar daqueles que se enganam com as falsas verdades, morre. Falta 50 anos. Hoje em dia não temos tempo para... Ele quer dizer que uma descoberta científica é reconhecida dentro de 50 anos. E ele não tem mais idade para esperar. Neste momento, nosso planeta está vivendo potenciais dramáticos. A proteção da magnetosfera está muito reduzida. O Sol nos atinge de forma muito intensa. Não sabemos direito quantas partículas estamos recebendo atualmente. São muitas coisas estão sendo feitas descobertas extraordinárias, como por exemplo o fato de que o oxigênio existe desde o início de tudo. É o que digo sempre. O oxigênio e o hidrogênio existem porque não falta água. Funciona com a água, não a água no sentido líquida, mas no sentido geométrico molecular. Isso tudo é maravilhoso. Precisamos fazer com que isso seja conhecido. Qualquer um pode utilizar esse conhecimento. É acessível. Há aí um teorema muito obrigado, Jean-Pierre, pela parte que nos toca. Da nossa parte faremos o que nos cabe para compartilhar toda essa teoria, esses pensamentos. Obrigado por compartilhar conosco essa teoria, essas ideias, e por nos mostrar que realmente temos o poder. Agradeço imensamente o seu tempo, o seu 3º ou 4º tempo risos que você nos dedicou. E lhe desejamos uma boa estadia aqui em Barcelona. Muito obrigado por tudo e por essa recepção. Obrigado a todos e até a próxima. Um forte abraço. Obrigado.